Luli Flores é uma jovem que aspira a ser cirurgiã. Ela é ambiciosa, trabalhadora e diligente. Seu único ponto fraco na vida é ser uma péssima ouvinte. Luli está sempre ocupada em sua cabeça e raramente presta atenção quando as pessoas falam. Esse hábito é especialmente irritante para o namorado dela, Diego. Na noite antes do primeiro dia da residência médica deles, o casal vai a uma boate para comemorar. Eles estão empolgados para finalmente praticar medicina fora dos livros. Enquanto todos estão tendo o melhor momento de suas vidas, Diego parece estar desanimado. Ele diz a Luli que quer desistir da faculdade de medicina, mas ela ignora a conversa e o arrasta para cima para a pista de dança. Um pouco depois, Diego tenta iniciar a conversa novamente, mas Luli está ocupada olhando o cardápio e falando sobre comida. Ele voltou recentemente do Canadá e está com uma leve dor na coxa desde então. Ele já havia contado isso a Lulu várias vezes, mas ela pergunta novamente, para o desgosto de Diego. Quando Luli está sozinha, sua melhor amiga Vanessa vem conversar com ela. As duas são inseparáveis desde os primeiros dias de escola. Elas notam que Diego está se aproximando um pouco demais de uma médica sênior e da professora da residência, chamada Paola. Quando ele volta um pouco depois, Luli pergunta sarcasticamente sobre Paula. Diego apenas ri, dizendo que Paula realmente o ouve, ao contrário de Luli. Isso não faz nada além de deixá-la ainda mais ciumenta. Ela esconde o ciúme com raiva e explode com ele por estar dramático sobre sua carreira. Num acesso de raiva, ela também afirma que ele não é destinado a ser um médico. Diego não pode fazer nada além de olhar para ela com decepção e dor. Luli se arrepende imediatamente do que disse e pede desculpas, mas isso não o faz se sentir melhor. De repente, ele começa a ter uma reação alérgica por causa do camarão na comida que Luiz pediu. Na cena seguinte, os dois estão sendo levados para um hospital numa ambulância. Luli pergunta por que ele nunca lhe contou sobre sua alergia, mas descobre que Diego já havia mencionado isso várias vezes antes. Cansado de sua grosseria e ausência em sua vida, ele termina com ela. Lulu quase não consegue acreditar porque acha que não fez nada de errado. No dia seguinte, ela acorda cedo e corre para o hospital para seu primeiro dia de residência. No caminho, ela encontra Júlio, seu amigo de infância e ex-namorado. Eles conversam brevemente antes dela correr para o ponto de ônibus. No hospital, ela e Vanessa veem Diego com Paolo novamente. Eles descobrem que Paolo deve ter convencido ele contra desistir. A amizade deles deixa Luli ciumenta, mas ela não pode fazer nada porque Paola é sua superior. Ao longo do dia, ela percebe que Paula dá atenção extra a Diego. A caminho do prêmio geral, os residentes são informados para não atenderem pacientes sem a presença de um médico sênior. Mas como sempre, Luli não ouve. Mais tarde, ela está prestes a injetar um medicamento em um paciente quando Paula a interrompe, informando que aquele paciente específico é alérgico ao medicamento. Lulu, envergonhada, pede desculpas a ela e promete que nunca mais fará algo assim. Em seguida, os residentes recebem o caso de um alcoólatra de 60 anos, Oscar. Eles o levam ao laboratório de ressonância magnética para testá-lo, mas no meio do exame, as luzes e telas começam a piscar. O assistente do laboratório sai para consertar, dizendo a Diego e Luli para esperarem do lado de fora. No entanto, Luli não ouve novamente e corre para dentro do laboratório para verificar Oscar. Diego a segue para impedi-la, mas os dois são atingidos por uma carga de eletricidade. O acidente os nocauteia imediatamente. Quando Luli abre os olhos, ela se encontra numa cama de hospital com Vanessa cuidando dela. Ela pergunta se Paula e Diego estão realmente namorando. Vanessa diz à amiga que isso é impossível, apenas para fazê-la se sentir melhor. Em sua cabeça, ela acha que eles estão definitivamente namorando. Estranhamente, Luli pode ouvir os pensamentos de Vanessa. Ela acha que está enlouquecendo e decide descansar. Quando ninguém está olhando, ela foge do hospital às pressas. No caminho, ela esbarra em várias pessoas e pode ouvir todos os pensamentos delas. No ônibus, Luli toca acidentalmente a mão de uma mulher e ouve ela reclamando do chefe. Ela se assusta e corre para o fundo do ônibus, onde uma senhora idosa está pensando em como suas pernas doem. Num momento de pânico, Lulu grita para os passageiros darem à senhora um assento. Mais tarde, ela vai ao treino de vôlei de Júlio para torcer por ele. Após o treino, ela verifica a lesão na perna dele. Acontece que ele não tem realmente uma lesão na perna e está mentindo porque não quer jogar como servidor nas finais. Luli ouve seus pensamentos e o confronta. Mais tarde em casa, eles têm uma conversa sobre a vida amorosa e Lulu descobre que ele é gay depois de ler seu pensamento. Júlio fica chocado com a revelação e finalmente acredita que ela tem um poder único. Eles decidem manter o segredo um do outro e não contar a ninguém sobre Júlio ser gay ou o poder de Luli. Nesse momento, Vanessa entra e pergunta o que está acontecendo. Júlio entra em pânico e revela que Luli pode ler mentes. Os três vão para uma ponte e conversam sobre tudo. Após testar algumas vezes as habilidades de Luli, Vanessa está em choque. Ela quer descobrir se seu crush, Ricardo, gosta dela de volta. No dia seguinte, no hospital, Diego beija Luli e age como se eles nunca tivessem terminado. Ela toca nele para tentar descobrir o que está acontecendo em sua mente, mas não consegue ler seus pensamentos. Mais tarde, ela conversa com Paula e descobre que, por causa do acidente, Diego perdeu a memória do que aconteceu ontem. Isso significa que ele não se lembra de ter terminado com ela. Lulu quer contar a ele o que aconteceu entre eles, mas decide contra. Ela também toca Paula para ver quais são seus verdadeiros sentimentos em relação a Diego. Revela-se que Paulo pensa nele como seu filho porque ela é colega do pai dele e o conhece desde criança.
resposta. Aliviada, Luli agora pode realmente se concentrar em seu trabalho. Ironicamente, ela, que não ouvia as pessoas, agora pode ler os pensamentos dos pacientes. Por causa de sua habilidade, ela pode dizer quando eles estão mentindo. No final do dia, ela faz 2 diagnósticos corretos e impressiona Paulo Halley. Halley até usa Lulu como exemplo para fazer os outros residentes entenderem como é importante ouvir seus pacientes. No entanto, Luli sente que está começando a enlouquecer, ela ouve coisas que as pessoas não querem compartilhar, o que é uma violação de sua privacidade. Vanessa quer que ela aproveite seu poder, mas Lulu está determinada a se livrar dele o mais rápido possível. No dia seguinte, Júlio e Vanessa a levam para uma aula espiritual, onde ela conhece uma vidente. A senhora faz suposições vagas sobre a vida de Luli que soam verdadeiras, mas quando ela segura sua mão para uma leitura de palma, Luli lê seus pensamentos e descobre que ela é uma vigarista. Após um encontro desastroso, eles vão para uma boate e encontram Diego. Vanessa vê seu crush, Ricardo, com sua rival, Helena. Ela interrompe a conversa deles e começa a flertar com eles, para o desgosto de Helena. Depois que ela vai embora, Ricardo revela que Helena está prestes a desistir da faculdade de medicina porque seus pais estão se mudando para o exterior e ela não tem onde morar. Pela primeira vez na vida, Vanessa sente pena de Helena. Enquanto os dois conversam, Júlio o interrompe e se apresenta. Ele parece interessado em Ricardo imediatamente, mas não tem certeza se ele é gay. Enquanto isso, Luli faz piadas sobre pedir camarão para o jantar, o que deixa Diego desconfortável. Ele começa a ter flashes dos eventos que aconteceram no dia em que terminaram. Ele também tem falta de ar, mas acha que é apenas fadiga. Do lado de fora da boate, Vanessa se aproxima de Helena e pede desculpas por ter sido rude com ela. Elas deixam de lado sua rivalidade e têm uma longa conversa sobre a vida em geral. Por fim, Vanessa a convida para ficar em seu apartamento até que ela ganhe dinheiro suficiente para conseguir um lugar próprio. Após uma longa noite, Diego e Luli vão para a casa dele para comemorar o aniversário de 1 ano. Eles cozinham juntos, bebem e fazem amor. Na manhã seguinte, o pai de Diego invade o quarto e encontra uma luz nua na cama. Eles conversam brevemente e tomam um café da manhã juntos. O pai de Diego é um homem arrogante que nunca está realmente presente em sua vida. Ele também é um dos principais cirurgiões do país e quer que seu filho seja como ele. A razão pela qual Diego queria desistir era porque seu pai sempre o pressionava a fazer melhor, o que piorava as coisas para ele. Mais tarde naquele dia, Diego está na frente da sala de ressonância magnética. A visão lhe dá flashes do acidente, o que o deixa desconfortável. Ele novamente tem dificuldade em respirar, o que ele associa novamente com fadiga. Após isso, Luli encontra seu paciente, Oscar, cuja condição está se deteriorando desde o último teste. Ele afirma ter feito tudo o que os médicos pediram, mas Luli descobre que ele não está tomando seus remédios. Acontece que o filho de Oscar o odeia por ser um alcoólatra. Ele não fala com ele há anos e por isso Oscar está se punindo por ser um pai ruim. Os médicos acreditam que Oscar precisa de drenagem cirúrgica. No entanto, eles sabem que ele não está em seu juízo perfeito para permitir que realizem a cirurgia. Para o consentimento cirúrgico, eles precisam encontrar um membro da família imediata, neste caso, seu filho César. Diego e Luli assumem a responsabilidade de convencer César a ajudar seu pai. O casal vai encontrá-lo e descobre que Oscar foi um pai horrível para César. Ele não foi a nenhum dos programas escolares de César, incluindo sua formatura. No final do dia, ele costumava voltar para casa encharcado de álcool. Diego se identifica com a história porque seu pai também estava ocupado demais para estar lá para ele. Por fim, eles conseguem convencer César que consente com a cirurgia de seu pai. Logo após a cirurgia cerebral acontecer e algumas horas depois, eles são informados de que foi bem sucedida. Naquela noite, Lulu conta à sua mãe sobre seu poder. Inicialmente, sua mãe ri, pensando que ela está apenas brincando, mas então Lulu mostra suas habilidades, para a surpresa de sua mãe. Ela está preocupada com sua filha, mas Luli a faz entender que nenhum médico pode tratar sua condição, o que significa que ela terá que esperar que ela desapareça por conta própria. Depois disso, todo o grupo vai assistir ao jogo de vôlei de Júlio. Júlia deixa seu medo de lado e tem o melhor desempenho da equipe. No final, sua equipe vence e todos o parabenizam. Mais tarde, vemos ele e Ricardo se abraçando, indicando o início de seu relacionamento romântico. Vanessa ri de si mesma por não saber que seu crush era gay. No dia seguinte no trabalho, Oscar recobra a consciência e abraça seu filho. A cena derrete os corações de Diego e Luli. Diego se inclina para beijá-la quando, de repente, suas memórias voltam e ele lembra das coisas dolorosas que Luli disse a ele na noite em que terminaram. Ele fica ainda mais furioso porque ela manteve a verdade dele até agora. Enquanto ele grita com ela, sua respiração fica curta e ele desmaia. Os médicos correm com ele para a sala de emergência quando Luli lembra que ele tem uma dor na perna há muito tempo. Ela recolhe todos os seus sintomas e afirma que ele tem embolia pulmonar. Devido ao seu pensamento rápido, eles conseguem diagnosticá-lo imediatamente. No entanto, antes da cirurgia, ele entra em fibrilação ventricular. Eles o chocam para trazer seu batimento cardíaco de volta, mas Lulu também é atingida pela eletricidade no processo. Ela é jogada ao chão devido ao impacto. Diego é levado para a cirurgia enquanto Lulu espera do lado de fora.
Mais tarde ela conversa com Vanessa e percebe que perdeu a capacidade de ler a mente das pessoas por causa do choque elétrico. Na cena seguinte, Diego recobra a consciência e Luli fica aliviada. Seu pai também corre para o hospital e agradece a Paulo por salvar a vida de seu filho. Por fim, Diego e Luli se reconciliam e continuam namorando. Na cena final, vemos o grupo finalmente se formando na faculdade de medicina. Diego e Luli estão felizes e empolgados para a vida à frente. Anos depois, ela está em seu consultório trabalhando como médica. Uma senhora idosa vai encontrá-la, que acaba sendo a mulher que ela ajudou no ônibus anos atrás. O filme termina enquanto elas riem do incidente juntas. Chegamos ao fim do recap do filme, Luli. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 8 de 10. Comente sua nota que eu darei coração, assiste esse vídeo aí.